Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, seja muito bem-vindo hoje para o terceiro dia da nossa novena dedicada à Sagrada Face. Continuamos meditando sobre as humilhações de Jesus, agora na casa de um religioso, de um sacerdote do templo. Jesus foi humilhado na casa de Anás. Antes da meditação, façamos a oração da novena. Oração à Sagrada Face. Senhor, procuro vossa face. Não me afasteis para longe dela, por causa de meus pecados. Não desvieis de mim vosso Santo Espírito. Fazei brilhar sobre mim a luz da vossa face. Instruí-me no caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face de vosso Filho, e por seus infinitos merecimentos, concedei-me um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa divina majestade e a graça que desejo alcançar nesta novena. Assim seja. Em silêncio, apresente agora a Deus o que você mais precisa. Peça a Jesus. Apresente a Ele a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro dia da nossa novena Sagrada Face. Jesus é humilhado, esbofeteado na casa de Anás. Quando nós falamos que Jesus foi humilhado na casa de Anás, muitas vezes nós só pensamos, Jesus sofreu uma humilhação. Mas aqui tem um detalhe que muda tudo. Anás era sacerdote judeu. Ele era uma pessoa do templo. Ele era uma pessoa religiosa. Se ele era uma pessoa do templo, era uma pessoa religiosa, e Jesus cumpria todos os sinais do Antigo Testamento, se ele não se convertesse, tivesse dificuldades de ver que Jesus era o Salvador, ao menos ele deveria respeitar um homem que tinha autoridade moral. Um homem que era seguido pelas pessoas. Jesus foi humilhado por alguém que era religioso. Querido irmão, querida irmã, essa é uma novena reparadora. Por isso, no dia de hoje, nós queremos pedir perdão pelos papas, pelos bispos, pelos padres, pelas religiosas, pelos leigos que recebem a Eucaristia, também no passado, que cometeram pecados e pecados graves contra Jesus. A igreja é santa, ela é o corpo místico de Cristo, mas ela é feita por pecadores. Casos de pedofilia, casos de padre com mulher, às vezes até com relação homossexual, às vezes escândalo de dinheiro, quantas coisas, quantas coisas. Uma vez Santa Catarina de Sena, ela escreveu um livro chamado Diálogo, que na verdade é uma conversa com Jesus, e tem um
tem os números que ela pergunta, que são os números ímpares, nos números pares Jesus responde. Então o livro todo que é um grande diálogo. Tem um momento que Jesus fala a Santa Catarina de Sena, como se ela estivesse falando aos padres. E ela fala uma frase muito forte. Eu já meditei com amigos padres, Padre Lucas, que está em Taubaté, professor de teologia, Padre Júlio, também meu amigo meu, que está na Alemanha. E eu meditava com eles e Santa Catarina, ela dizia assim aos padres. Jesus dizia aos padres, através de Santa Catarina que escreveu, palavras pesadas. Jesus dizia assim, padres, não emporcalhem a minha igreja. Padres, não emporcalhem a minha igreja. Quanto maior é a hierarquia, quanto maior é aquilo que foi confiado, perdão da palavra, a porquice é maior, a tristeza é maior. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar o nome de mal ao mal. O que é errado é errado. O que é errado é errado. Precisamos pedir que Jesus tenha misericórdia. Precisamos rezar por reparação. Quantas vezes eu me recordo, eu conheço padres santos. Santos tem muitos padres santos e nós queremos valorizá-los. Eles são a maioria. Mas uma vez eu tinha 15 anos, já não estava na igreja, estava bagunçando, estava no mundo, adolescente. De repente minha mãe falou, vai confessar, vai confessar, vai confessar. E puxou eu de todos os jeitos. Falei, se eu não for, quanto antes eu for, antes ela vai parar de falar. Eu fui. E comecei a falar que eu namorava, que eu jogava vôlei, comecei a contar um monte de coisa. E o padre, tá bom. E a sua esposa? Como está a sua esposa? Você já é casado? Você tem filhos? Ironia, ironia. Claro que eu não era casado, eu era um moleque. Aí eu falei, não sou casado. Aí ele começou. E acabou, a lavada ali foi... E aí eu saí daquele confessionário e falei, não, eu nunca mais volto. E minha mãe lá sentada no sofazinho lá da paróquia, lá com os braços abertos, falou, filho, louvado seja Deus, eu não te falei que ia ser bom, foi muito bom, não foi? E eu falei, foi. Graças a Deus, foi, não foi? Foi bom para eu saber que eu nunca mais volto na igreja. Acabou, nunca mais volto. E aí falei, para ela foi o maior desastre do mundo. Por quê? Porque uma pessoa que não soube acolher, pessoa que não soube dialogar, uma pessoa que foi um lobo e era para ter sido um pastor. Então, queridos irmãos, infelizmente existe. Agora você vai precisar escolher entre o que você prefere. Se você vai olhar com os olhos humanos para fixar-se no pecador, ou se você vai olhar com os olhos cristãos para fixar-se naquele que instituiu a igreja e naquele que é a razão da igreja existir e naquele que nós devemos seguir. Você vai olhar para um padre, ou para uma freira, ou para um leigo, que não é o dono nem o fundador da igreja, e vai desistir. Essa pessoa não tem esse poder. Ou você vai olhar para Jesus, vai se fortalecer, vai continuar indo adiante. Eu me recordo, no seminário, uma vez eu também via comportamentos no seminário que eu não gostava muito. Uma vez eu falei para o meu diretor espiritual, já falecido, padre, não me engano se era o padre Napoleão, que ainda está vivo em Brusque, ou se foi o padre Herculano. Bem possível que foi o padre Napoleão. Um santo homem. E ele falou, Daniel, escreva uma lista dessas coisas que você não gosta, escreva uma lista, depois colhe lá na cabeceira da sua cama. Em cima da lista, no começo você diz, quando eu for padre eu não farei ... E aí, o que você pode fazer é rezar por eles e não fazer igual. Então é isso, irmão, é isso. Reze pelos padres, pelos bispos, pelo papa, pelos papas que passou. E de tudo isso eu tiro uma grande lição. Para mim isso daqui é o mais bonito. Uma vez foi o Papa Bento XVI que falou. Ele falou assim, nem os padres conseguiram destruir a igreja. Nem as péssimas homilias que muitas vezes são ouvidas em missas dominicais conseguem destruir a vida dos católicos e conseguem destruir a igreja. Isso é um sinal que a igreja é realmente a igreja de Jesus Cristo. É isso mesmo. Maturidade da fé é louvar a Deus no sofrimento. A maturidade da fé é não abandonar a igreja, também diante dos escândalos dos seus filhos, daqueles que deveriam cuidar e zelar pela igreja. Se os meus superiores, se o Papa, os bispos, outros padres, eles errarem, rezo pela conversão deles. Não vou mudar um passo. Não fiquei padre por causa deles, fiquei padre por causa de Jesus.
Não sou católico por causa dele, sou católico por causa de Jesus. A minha igreja, eu não sou protestante, eu não sou da Igreja Universal do Reino de Deus. Se eu fosse da Igreja Universal do Reino de Deus, eu sairia. Por quê? Porque o meu fundador, ele me decepcionou. Agora, eu como católico, eu não vou sair, porque o meu fundador não vai me decepcionar nunca. O meu fundador é Jesus Cristo. Os outros são apenas instrumentos. O católico seja maduro. E outra coisa, novamente Santa Catarina de Siena, o padre encerra, ela dizia assim, Jesus falando, ninguém tem autoridade para ficar falando mal dos meus sacerdotes, porque eles são meus, entendeu? Quem faz alguém ser padre é Jesus. Quem dá a imposição sacerdotal através do bispo é o próprio Jesus. Então só Jesus tem autoridade para julgar e para criticar os padres. Seja caridoso, reze, peça a Deus a conversão desses irmãos, não faça igual e não queira espalhar aquilo que é ruim. Reze, peça pela conversão e tenha misericórdia. O mal, quanto mais ele é falado, mais ele se espalha e mais ele vai criando, sem percebermos, raízes dentro do nosso coração. Aqui é questão de sermos misericordiosos e caridosos. Quem criou o sacerdócio foi o próprio Jesus, por isso só Ele pode julgar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe ajude. Na casa de Anás, Jesus foi bofeteado, foi humilhado. Se você já foi alguma vez também decepcionado ou humilhado na casa de Deus, pelos servos de Deus, use isso para dizer a Jesus, Jesus, eu passei por isso, mas a minha confiança em Ti, estou aqui, na sua igreja, e jamais sairei. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo.
Ninguém te ama como eu, não, não. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama assim como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama